Olá, eu sou Karina Rousseff e você está no canal Prosa e Vida. E a prosa hoje é sobre o bullying, um termo do inglês que em português pode ser traduzido por assédio moral. E o que é o assédio? É quando algo é dito que incomoda, intimida ou ofende. Vamos conversar um pouquinho mais? Será que na Bíblia tem alguma história que a gente pode usar para este assunto, bullying? Fica aí. Piadas, brincadeiras, apelidos, tudo isso é muito natural. Nós, seres humanos, sempre rimos uns dos outros, principalmente pontos que são extremos à turma. Então, se a pessoa é muito alta, muito baixa, muito magra, muito gorda e outros defeitos, sempre é motivo de piada e de brincadeiras. Eu até quero trazer, não sei quantos aqui vão se lembrar, mas nos anos 90 tinha um time de vôlei que foi campeão em Barcelona, vencedor de muitos prêmios e medalhas. E nesse time tinha o Maurício Lima, se não me engano, ele era levantador e ele era o baixinho, né? Era o baixinho do time. Mas ele não era baixinho, ele tinha 1,84 m. Uma pessoa de 1,84 m não é uma pessoa baixinha, porém, no time, ele era o mais baixo. E ele era o jogador baixinho, mesmo tendo 1,84 m. Então, você tem uma turma, desta turma, os extremos, eles são motivos de piada. Então, opiniões, defeitos físicos, jeitos, manias, tudo isso é motivo de piada, de brincadeira, é natural do ser humano. É como eu querer que o meu cabelo fique liso, ele não vai ficar, ele é enrolado, posso alisar, passar o que eu quiser, ele sempre vai nascer enrolado. Então, a abordagem que é colocada no bullying hoje, eu não creio que seja a melhor, porque o que está se tentando é fazer com que a pessoa não faça o bullying. Porém, rir é natural do ser humano e é impossível, é querer nadar contra aí uma correnteza. Então, antes de falarmos um pouco mais sobre como lidar, né, como se defender do bullying, eu quero trazer uma história muito incrível que tem na Palavra de Deus. Está escrita no livro de Esther. Esther, ela era rainha do rei Xerxes do Império Persa, mais ou menos 700, 600, 700 anos antes de Cristo. E Amã era o oficial, a pessoa mais importante depois do rei, né, depois do imperador Xerxes. E todas as pessoas se curvavam diante de Xerxes, menos Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu e ele não se curvava quando o Amã passava. E o Amã ficou muito nervoso, muito bravo, porque ele não tinha a reverência do Mardoqueu. E ele não foi só se vingar ou punir Mardoqueu por essa insubordinação ou insolência, mas ele teve a ideia de exterminar todo o povo judeu, todo o povo judeu. Então ele chegou para o rei e disse assim: olha, rei, tem um povo aí que não se mistura, não aceita as ordens do rei, é um povo que tem as suas próprias tradições e cultura, e eles não se misturam, não se casam com outras pessoas do reinado. Então é um povo perigoso, um povo que pode vir a nos dominar. Então eu gostaria de exterminar todo o povo judeu. E o rei tirou o anel, deu para Amã, e Amã colocou um decreto. E esse decreto dizia que num dia especial
todas as pessoas poderiam matar e confiscar os bens de todos os judeus, homens, mulheres, crianças, não importa. É judeu, era para ser morto naquele dia. E aí a rainha Esther ficou apavorada junto com Mardoqueu e todo o povo judeu ficou apavorado e ela pensou, preciso fazer alguma coisa, né? Mardoqueu, principalmente seu tio, seu primo, ele falou, olha, você tá aí dentro, você tá dentro do palácio do rei. Você é a pessoa que pode fazer alguma coisa, pode interceder por todo o povo judeu. E então Esther teve uma ideia de fazer um banquete, e ela fez um primeiro banquete, ela não conseguiu falar, depois ela fez um segundo banquete com o rei e com Amã, e aí ela disse por que queriam matá-la, a ela e a todo o povo. E aí o rei ficou muito nervoso, percebeu que Amã fez esse decreto, né? Foi por causa do que Amã disse para ele. E aí ele ficou nervoso e já mandou condenar à morte Amã por ter feito isso. E aí Esther clama ao rei e pede para que ele cancele o seu decreto, para que o seu decreto não aconteça. E o rei diz para Esther que, olha, não tem jeito. Um decreto do rei, nem mesmo o próprio rei pode cancelar esse decreto. Não há o que fazer. Está decretado, está decretado. Então, Mardoqueu tem a ideia de fazer um novo decreto, mandando o povo judeu se defender. Então, todos os judeus tinham permissão para se defender, para matar os seus inimigos, todo aquele que se levantasse contra o povo judeu. Os judeus poderiam matar essas pessoas, confiscar os bens dela, né, ao contrário, e não sofreria nenhuma pena, nenhuma punição. Então, como o povo judeu se preparou para se defender, muitos pontos nem houve guerra e alguns pontos sim houve guerra, batalhas, e o povo judeu saiu vencedor desta situação, né, que foi armada. E essa situação, ela é comemorada até hoje pelo povo judeu, que é a festa do Purim. Esse ano de 2022, né, que eu tô gravando o vídeo hoje, foi dia 22 de março de 2022, comemorou-se a festa do Purim. Então essa festa Purim é em memória a este dia em que o povo judeu pôde se defender, ele pôde revidar a agressão que já estava decretada. Então, com essa história, eu quero fazer um link com o bullying. Olha, não tem como evitar que o bullying aconteça. O que eu disse no início, ele é natural, ele faz parte do ser humano. Sempre vamos rir de tudo e de todos, das situações, das pessoas, de defeitos. É natural. Olha, é como o primeiro decreto do rei Xerxes. Nem o próprio rei é capaz de mudar. Não tem como mudar. O bullying vai acontecer. O que você que sofre, é com uma pessoa que sofre o bullying que eu quero falar, você deve se defender. Vamos usar esse texto como um pano de fundo. Você precisa se defender. Eu separei 6 pontos para conversarmos sobre este assunto, para observarmos, né? Pontos a serem observados. Ponto número 1, dá para mudar a sua situação, o motivo pelo qual as pessoas estão rindo de você, caçoando, fazendo piadas, apelidos, é algo que você pode mudar com uma cirurgia plástica, com algum tratamento, com alguma coisa, é algo que pode mudar? Olha, busque mudança, busque mesmo, né? Uma cirurgia plástica, um tratamento, alguma coisa que isso vai naturalmente, o defeito desaparecendo,
naturalmente essa situação tende a se dissipar também. Então, se é algo que pode ser mudado, busque esta mudança, tá? Item número 2, não dá para mudar. Olha, o meu problema não tem como mudar. Eu preciso conviver com este meu problema. Se não dá para mudar, então entenda a sua realidade, ria você mesmo do seu problema, da sua dificuldade. Eu vou trazer um comediante chamado Santiago Melo. Ele é feio. Ele nem é tão feio assim, mas ele explora porque ele é feio. Então, ele diz que seja o mais feio que possa ser. Então, ele explora isso. Ele ri tanto da sua forma física, do seu jeito, do seu biotipo, do seu rosto. Ele ri tanto que isso se tornou uma profissão. E hoje ele ganha dinheiro com o defeito dele. Então, em vez dele simplesmente ouvir o bullying e sentir pena de si mesmo, ele passou a rir dele mesmo. Então, quando as pessoas vinham rir dele, ele já estava com as piadas prontas, e as piadas dele eram até melhores daquele que vinha fazer o bullying. E aí o bullying perdia um pouco da graça, porque afinal de contas ele lidava bem com este defeito. Então, seja lá o que for, lide bem com isso. Se for o caso, faça terapia, tente entender, busque aceitar, entenda que isto faz parte da sua personalidade, isso faz parte do que você é. Então, ria de você mesmo, não espere os outros rirem de você, ria você de você. Item número 3, se orgulhe das suas características. Olha, não entenda, né? Retomando um pouquinho do ponto anterior, entenda, busque se orgulhar. É algo que te aconteceu, foi uma situação que você ficou assim. Conte essa história, não tenha medo da sua história. Conte a sua história, entenda, é algo da minha família, né? Eu sou japonês, eu sou alemão, eu tenho alguma coisa que as pessoas ficam rindo de mim e eu não posso mudar. Então entenda, busque se orgulhar daquilo que você é, das suas raízes, daquilo que faz de você, você. São características únicas. Busque se orgulhar delas. Quarto, não se ofenda, não se incomode. A pessoa que pratica o bullying, ela sempre vai crescer naquilo que te irrita, naquilo que você fica visivelmente incomodado. Aí a pessoa continua. Então, riu de você, falou de alguma coisa, você, pois é, né? São seus olhos. Não se incomode, não se irrite, não dê munição material para que esse bullying aconteça, para que esse bullying cresça. Não se incomode, não se irrite. Em quinto lugar, se defenda e defenda outras pessoas. Como os judeus fizeram, partiram para a defesa. Se defenda. Não fique só ouvindo de maneira passiva, mas se defenda. Só tome cuidado para também não se tornar uma pessoa que faz bullying com outras. É muito tênue essa linha. Então, se defenda sem ofender o outro e sem se tornar um praticante do bullying. Mas se defenda e defenda amigos. Você está vendo que tem uma colega, um amigo da escola, do trabalho, que está sofrendo esse tipo de situação? Saia em defesa. Peça para parar. Tanto quando acontece com você, como quando acontece com algum amigo. Então, quinto lugar, se defenda. Em sexto e último lugar, peça ajuda. Se for uma situação grande, uma situação grave, peça ajuda. Olha, fala com seu pai, com a sua mãe, com a professora, com a diretora. Fale com quem tiver que falar, tá? Se você está sendo ameaçado, recebendo ameaças, se proteja, se defenda. E peça ajuda. Tem muitas pessoas que te amam e que não querem ver você sofrendo esse tipo de situação. Então, aceitar passivamente o bullying só vai fazer com que isto se torne ainda maior, cada dia maior. Então,
peça ajuda, não sofra calado. Combinado? O bullying nunca vai parar. Sempre estamos rindo uns dos outros, é natural do ser humano, é algo que não vai mudar. O que tem que mudar é a sua atitude diante de pessoas que estão praticando o bullying com você. Então, peça ajuda, se defenda, ria de você mesmo. Quando as pessoas vierem rir de você, você já riu primeiro. Se for algo que você pode mudar, mude, enfim. Recapitule o vídeo e pratique esses conselhos que eu acabo de te dar. E o final você já sabe. Curta, compartilhe, mande para aquele seu amigo que está sofrendo bullying e ajude aquele que está perto de você e que está sofrendo, ok? Unidos, vamos conseguir vencer essa situação que existe e sempre existiu e vai continuar existindo. Beijo, tchau, tchau!